vocês. Que Deus os abençoe, viu? Vamos fechar nossos olhos então para fazermos uma oração, para começarmos a meditação dessa noite, em nome de Jesus? Feche seus olhos, então, onde você está. Vamos conversar com Deus nesse momento. Oremos. Querido Deus, amado Pai, pedimos a Tua bênção nessa hora. Queremos começar a reflexão dessa noite. Que o Senhor nos abençoe. E que tudo que falarmos aqui, que não seja o Douglas, mas que seja o Senhor falando através de nós. E que esta mensagem, Senhor, possa transformar a minha vida e possa transformar a vida também de muitas pessoas que estarão nos ouvindo. É que eu te rogo, para que isso aconteça, que o homem se cale e fale Deus ao nosso coração, através do Santo Espírito de Deus, que nos guia, que nos dá a elucidação da sua palavra e que nos dá as palavras corretas na maneira de expressar. Fique conosco, nos abençoe todos que estão assistindo nesse momento, te rogamos. E pedimos também, lógico, Senhor, estava já até me esquecendo, pelos pedidos que estão ali no coração dos nossos ouvintes. Pedidos talvez de saúde, pedidos talvez de família, talvez pedidos ali, principalmente da vida espiritual. Te peço, ó Pai, que o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, que o Senhor, ó Pai, possa ouvir nossa petição, que as nossas orações cheguem ao Teu trono de graça. E eu creio, Senhor, que o Senhor já está trabalhando em prol das nossas orações, nossos pedidos, daquilo que nós carregamos em nosso coração. E crente, nessa fé é que nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Do que realmente será que trata esse título, né? Mensageiros silenciosos? O que vamos falar? É a Bíblia? Do que é? Bom, desde a queda do homem, nós enfrentamos uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, embora invisível aos nossos olhos, ela é mais real do que o plano visível, aquilo que nós vemos. Porque essa batalha espiritual no plano invisível, ela influencia tudo que ocorre no plano visível, aquilo que nós vemos material. Influencia tudo que ocorre. E dentro dessa batalha não existe neutralidade. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. Não tem como ficar neutro, falar, não quero me posicionar. Essa atitude de não querer se posicionar já determina o lado que você vai estar, né? Mas antes mesmo de qualquer ser criado no planeta, antes mesmo de existir um conflito, antes mesmo de existir duas forças antagônicas que tentam dominar o nosso coração, antes de tudo isso ser criado, antes mesmo da criação do próprio universo, o Criador, Deus de todas as coisas, já planejava alguns seres que o ajudaria na condução deste mundo, deste planeta. E depois do pecado, eles ajudariam também na proteção e na salvação humana. De quem será que eu estou falando? Quem são esses seres aí que ajudaria a Deus na condução então aí do universo, que depois do pecado ajudaria também na proteção, na salvação humana? Que seres são esses? Já deu para adivinhar aí na sua mente? Isso mesmo, parabéns, são os anjos, são os anjos. Bom, quem são eles, né? Como se originaram? O que eles fazem por nós? São eles espíritos de mortos, como algumas pessoas pensam? Bom, vamos começar com o primeiro texto. Hoje vamos fazer como se fosse um estudo da Bíblia, né? A comentarista Ellen White, ela coloca que deveria haver menos sermões e mais estudos da palavra, né? Mais estudos, onde o povo deveria abrir a Bíblia mesmo para analisar profundamente os temas da palavra de Deus. É mais ou menos isso que vamos fazer hoje, com esse tema aí, mensageiros silenciosos, né? Bom, primeiro verso da noite, Salmo 148, verso 2, e depois o verso 5, diz assim: Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, e foram criados. Bom, a Bíblia nos orienta nesse texto de maneira bem clara que os anjos são seres criados por Deus. Assim, todas as criaturas do universo, todos foram criados por esse Deus poderoso, esse mesmo Deus. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 são os dois capítulos iniciais da Bíblia que relatam a criação deste mundo que nós vivemos. E ali realmente mostra como que Deus criou cada coisa. Mas se você pegar vários textos da Bíblia que falam de criação, encontraremos textos como esse que acabamos de ler, que nos deixa bem claro que da mesma forma Deus fez com os anjos. Ele mandou e eles vieram a existir. Deus deu a ordem com o poder da sua palavra e os anjos foram criados, diz a Bíblia. Portanto, anjos não são resultados de homens que
que morreram e aí viraram anjos para guardar pessoas, para proteger um parente, né? Fulano morreu, está lá no céu olhando por mim para me proteger, é um anjo. Não, a Bíblia não é isso, não são resultado de homens que morreram. Eles foram criados, diz a Bíblia. Não é uma espécie, porque quando falamos isso, de uma pessoa que morreu, dá a entender que é uma evolução, né? A pessoa morreu humana, mas aí ela se tornou um anjo, ela evoluiu, é um progresso, é uma evolução. Na verdade, não é isso que a Bíblia ensina, isso é darwinismo, né? A Bíblia fala que eles foram criados. Não é um sistema de evolução que ocorre como depois da morte, de maneira alguma, não vira ser angelical. Gênesis esclarece melhor essa questão lá no capítulo 3, verso 24. Lá diz assim, e expulso o homem, colocou querubins, que são anjos, uma classe de anjos, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, interessante esse texto. Observe que os anjos e o primeiro casal, Adão e Eva, que viveram lá no jardim do Éden, os anjos, os querubins, no caso aqui, e o primeiro casal, coexistiam, ou seja, existiam ao mesmo tempo. Que é curioso, que derruba essa tese de que os homens viram anjos. Porque se os anjos são espíritos de mortos, como podemos dizer assim que é uma evolução, se ainda não havia morrido nenhum homem e já existia anjos? Então é claro que são criaturas, assim como os homens também são criaturas, todos são criaturas, todos foram criados por Deus e os anjos foram criados também. Em Jó, lá em vários relatos, Jó faz uma pergunta, né? Deus faz uma pergunta para Jó. Onde estava tu, né, quando as estrelas cantavam? Quer dizer, ele quis dizer o seguinte, antes de ser criado, o homem ser criado, as estrelas já cantavam, rejubilavam. Quer dizer, os anjos. As estrelas é uma figura para anjos, praticamente em quase toda a Bíblia. Então, quando os homens foram criados, as estrelas já cantavam. Quer dizer, os anjos existiam antes mesmo dos seres humanos existirem. Foi criado primeiro, depois do ser humano nesse planeta onde nós vivemos. Bom, sendo assim, fica evidente que seres humanos é uma espécie diferente de seres angelicais. E são independentes. Como todos os seres criados neste universo, os anjos também têm uma missão, um objetivo ao serem criados por Deus. Deus os fez com um objetivo, com uma missão. Sendo assim, o modus vivendi dos anjos é diferente do modus vivendi do ser humano. O homem foi criado para multiplicar e encher a terra. Uma maneira simples de dizer. Ou seja, constituir família. O que não ocorre com os anjos, por exemplo. Lá em Mateus 22:30 diz assim, porque na ressurreição não casam nem se dão em casamento. Está dizendo com respeito a uma nova fase da humanidade, pós-ressurreição, né? E o texto diz assim, são, porém, igual aos anjos. Como os anjos? No céu. Olha, ele está comparando o fato das pessoas ao ressuscitarem, não casar, não se dar em casamento, com a realidade dos anjos, que não casam e não dão em casamento. Então, anjos não têm esse objetivo de casar, dar em casamento, ser uma família como são os humanos, né? Mas, embora não constituam família, eles agem harmonicamente. São uma família na questão celestial, no ambiente celestial, porque Deus os criou. São todos criaturas de Deus, são todos filhos de Deus. Né? E Deus, quando criou os anjos, criou muitos anjos. A Bíblia fala em Apocalipse 5:11, João dizendo na visão que teve, vi e ouvi uma voz de muitos anjos, está falando ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares. Acho que não dá nem para escrever isso direito no papel. São muitos anjos que Deus criou, que foram criados por Deus. Muitos, milhares de anjos. Juntos compõem, então, a família celestial. Não como a família que nós constituímos aqui, mas a família da criação. Família é resultado da criação divina. Deus criou a todos, logo Deus é pai de todos, Deus é criador de todos. Logo todos em Deus somos uma família. E eles também são uma família conosco, porque nós também somos criatura dele. Embora estrutura diferente, embora objetivo diferente, mas todos, celestiais e humanos, compomos uma família. Deus seja louvado por isso. É lógico, como foi dito anteriormente, cada um em sua dimensão. Mas em Deus, criaturas iguais, somos uma família. João, quando tem a visão em Apocalipse 19, verso 10, diz que quando o anjo aparece para fazer uma revelação para João, João cai aos pés do anjo para adorá-lo.
E lá no 19:10 o anjo disse, olha, não faça isso. Eu sou servo seu e dos seus amigos. Adora a Deus. Adora a Deus. Por que o anjo falou isso? Primeiro, porque ele não é Deus. Segundo, é criatura, igual nós somos. Como criatura não é digno de ser adorado, somente Deus é digno de ser adorado. Amém? Deus seja louvado por isso. Mas é lógico, há diferenças em objetivos, na estrutura. Eles é da dimensão espiritual, nós somos de uma dimensão material. Veja o que diz, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, também tem corpo espiritual. Lucas 24, 39. Jesus, depois de ressuscitado, aparece para os discípulos, eles julgam estar vendo ali um fantasma, né? Se assustam, meu Deus, é um fantasma. Jesus então se revela e diz assim, vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, Jesus está dizendo. Apalpai-me, verificai-me, ele está dizendo. E olha o que ele revela agora. Porque um espírito, ou seja, um ser da dimensão espiritual, como são os anjos, não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus, antes de encarnar, era da dimensão espiritual. Só que Jesus encarnou e ele passou a ter um espaço na dimensão material. E esse corpo, essa estrutura corporal que Jesus carregava, composta agora de carne e ossos, é um corpo que Jesus carregará por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Ele terá essa estrutura de carne e ossos. Corpo material, um corpo natural. Já os anjos que nunca encarnaram possuem um corpo da dimensão espiritual. É diferente a estrutura. Mas somos todos da família, porque Deus criou a todos. Deus seja louvado por isso, amém? Deus, quando planejou os anjos, o fez pensando somente em uma classe de anjos. Como assim uma classe de anjos? Vamos dizer assim, quando ele criou os anjos, ele criou unicamente anjos bons, vamos colocar assim. Era a única classe que Deus criou, anjos bons. Porém, algo misterioso ocorreu lá no céu. Misterioso porque o céu era o mundo perfeito, os seres criados que habitavam o céu eram seres perfeitos, a tendência desses seres criados era para o bem, nunca para o mal, não havia tendência para o mal, mas mesmo nesse ambiente perfeito, seres perfeitos, surge ali o misterioso pecado, originado no coração de Lúcifer. E com os enganos e mentiras que começou a espalhar no céu com respeito ao caráter de Deus, com respeito à lei de Deus, ele conseguiu colocar alguns anjos contra o governo de Deus e ao lado dele, com esse argumento de que as leis de Deus eram duras, que Deus era um ditador e que se não obedecesse Deus poderia puni-los imediatamente, e que se ficasse do lado dele, ele os daria então um governo de liberdade. E ele conseguiu com esse discurso arrastar uma grande parte dos anjos para o lado dele. A Bíblia fala a terça parte dos anjos em Apocalipse capítulo 12. E uma batalha então se inicia nas regiões celestes. E o céu, pela primeira vez, fica dividido em duas classes. Anjos que estão seguindo a Deus e seu Filho, e anjos que estão agora do lado do anjo rebelde, Lúcifer. Estão agora do lado dele. E ali então o céu é dividido em duas classes. Anjos, vamos dizer assim, bons, e anjos agora com pensamentos de rebelião, anjos com a semente do pecado, com a semente do mal. O céu agora está dividido. Que coisa terrível. Primeira vez o céu que se encontrava então dividido. Miguel e seus anjos de um lado, Satanás e seus anjos do outro. Apocalipse 12, verso 7, descreve uma cena assim. O texto diz, houve uma peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Esse texto é muito complexo. Termos muitos olhares para ele. E uma das ideias que é colocada é justamente essa. Que lá no céu houve uma batalha, pensamento diferente, houve uma divisão. E essa divisão foi levada então agora para um conflito entre Satanás e agora os seus anjos. E Miguel, que é Jesus no contexto de batalha, juntamente com os seus anjos que permaneceram. Uma batalha foi travada ali entre essas duas classes. E ali então começa a coexistir duas forças antagônicas. De um lado bem, do outro lado mal. Coexistir quer dizer que existem ao mesmo tempo, na mesma hora, existem ao mesmo tempo. Então começou a existir ao mesmo tempo duas forças
antagônicas, o bem e o mal. Agora, se fosse verdade que Deus é ditador, um Deus severo que pune ao pecador imediatamente, de imediato, Deus, então, naquele instante, teria destruído Satanás ali. E para Deus isso seria uma coisa muito fácil, porque Ele é o Todo-Poderoso. No entanto, não o fez. O discurso de Lúcifer, de que Deus faria tudo isso, na verdade era uma falácia, uma mentira. Temos aqui, pelo menos, duas ideias importantes dentro desse contexto. Primeira ideia, Deus não criou máquinas, mas criou seres, inclusive celestes, com livre-arbítrio, com poder de escolha, com poder de decidir de que lado vai se posicionar. Deus não força ninguém, Ele respeita o uso que nós fazemos desse livre-arbítrio que Ele concedeu ao ser humano. Mas Deus sempre nos avisa o que poderemos colher com as nossas decisões. Deus sempre nos mostra o resultado de nossas escolhas. Se escolhermos bem, Deus mostra em várias partes da Bíblia que receberemos com certeza a vida eterna. Mas Deus mostra que se fizermos mal, então o pecado, como Ele disse para Caim, jaz à porta. E nós colheremos o resultado do pecado. E a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, 6:23, que o resultado do pecado é a morte. Esse é o resultado. E quando escolhemos trilhar esses caminhos, como os Lúcifer e os anjos escolheram, estavam cientes dos resultados. Deus não criou máquinas para obedecê-los automaticamente como em uma programação. Deus criou seres humanos com a capacidade de escolher, livre arbítrio. E o segundo ponto importante nesse contexto, Deus concede tempo para arrependimento, perdão e reconciliação. O que não ocorreu, infelizmente, com Lúcifer e muitos que o seguiram. Estavam determinados a permanecer no erro, na rebelião aberta contra Deus e o seu governo. A Bíblia fala que a terça parte foi para o lado de Lúcifer, permaneceu com Lúcifer. Mas algumas colocações de alguns comentaristas dizem que, na verdade, mais anjos foram para o lado de Lúcifer. Só que alguns se arrependeram do caminho que estavam trilhando e voltaram, e Deus aceitou. Isso está no livro, por exemplo, História da Redenção. Quem tiver esse livro em casa e querer verificar lá, você vai ver. Você vai ver que, inclusive, nesse livro, Lúcifer desejou ter uma audiência com o próprio Jesus para ver se ele seria readmitido no céu. A audiência foi concedida. No entanto, na conversa ficou nítido que Lúcifer não estava arrependido, na verdade. Ele estava, na verdade, com remorso. E isso não é verdadeiro arrependimento. E não foi concedido a ele, então, o privilégio de voltar, porque o coração dele estava manchado pelo pecado e não havia realmente arrependimento no seu coração. E quando ele foi rejeitado, então, a proposta de voltar, ele levantou, realmente colocando em prática tudo o que estava planejado em sua mente. Deus concede tempo para arrependermos, para o perdão e para a reconciliação. Infelizmente, eles estavam determinados a permanecer no erro, na rebelião aberta contra Deus e ao governo de Deus. Com base nisso, então, foi formado um novo grupo, o grupo de Satanás e os anjos caídos, que então ficariam conhecidos como demônios. Quais seriam as ações, então, desses anjos maus, ou desses demônios, no planeta, dentro do plano do grande conflito, e principalmente ações relacionadas ao ser humano? Quais seriam essas ações? Bom, no grande conflito, que ainda está em andamento, o ensejo de Deus é nos salvar. Amém? Deus seja louvado. Deus quer salvar a raça humana. Mas o inimigo de Deus, que também faz parte dessa batalha, o ensejo dele é que todo ser humano se perca. Ele não quer que nenhum ser humano seja salvo. Justamente o contrário do plano de Deus. E para isto, o inimigo de Deus contará com o apoio então do seu grande exército de anjos caídos, ou seus demônios, que não é pouco. Lembra que o número dos anjos são milhões, milhões, milhares de milhares, e a terça parte disso continua sendo milhões, milhões e milhares de milhares. Anjos que uma vez estiveram ao lado de Deus, mas agora escolheram um lado antagônico, lado do inimigo de Deus, o lado do mal. E a forma mais eficaz que Satanás e seus anjos encontraram para atingir diretamente o coração de Deus é atingindo os filhos de Deus, os seres humanos, as criaturas de Deus. Quando o inimigo atinge a nós, ele está atingindo a Deus, e ele sabe disso. Porque a Bíblia fala que as pessoas, aqueles que escolheram estar com Deus, se torna, na verdade, a menina dos olhos de Deus. E quando o inimigo toca nos filhos de Deus,
é como se colocasse o dedo dentro da menina dos olhos de Deus. Atinge diretamente o caráter de Deus. Cada pessoa que o inimigo atinge e tira dos caminhos de Deus é uma maneira de atingir diretamente o Criador do universo. É como se ele dissesse assim, ó, está vendo? Foi para isso que você morreu? Foi para isso que você estipulou o plano da salvação? Valeu a pena? Veja o ser humano, seus filhos, suas criaturas, eles viram a costa para você, viraram as costas para o Senhor, quebra suas leis, seus mandamentos. Vale a pena ter morrido por essa raça? É como se ele dissesse isso. Bom, mas para este fim, o inimigo vai fazer de tudo. A Bíblia nos adverte sobre isso. 1 Pedro 5,8, por exemplo, diz que ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É um trabalho incansável, ele não desiste. Ele é persistente em destruir as pessoas que Deus deseja salvar. Em 1 Timóteo 4,1, Paulo nos adverte. Ora, o Espírito expressamente afirma que, nos últimos tempos, justamente no período que nós estamos vivendo, alguns deixarão a fé, apostatarão da fé, diz a Bíblia. Por que deixarão a fé? O texto diz, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Veja o que esses anjos caídos fariam. Eles espalhariam a semente do engano, de doutrinas falsas, para enganar as pessoas e fazerem naufragar na fé. Veja que o inimigo e seus anjos, que quer chamar de demônios, farão de tudo para enganar pessoas, até mesmo os próprios eleitos de Deus, como está lá em Mateus 24, verso 24. E o texto diz que alguns deixarão a fé por dar ouvidos a essas sugestões, ensinos falsos. E se formos olhar para a nossa irmandade hoje, se formos pegar a nossa lista de membros hoje, da igreja, quantos nomes que estão ali, infelizmente não estão mais. E a pergunta é, por que saíram? Há diversas explicações, mas em essência, na base de todas as explicações, eu creio que só existe uma. O inimigo conseguiu seus objetivos. Seduzir, enganar, para que as pessoas se apostatem da fé, para que as pessoas deixem o caminho de Deus. Acharam talvez que estavam lutando contra alguém. Ah, saí da igreja por causa de fulano que falou isso para mim. Ah, saí da igreja porque fulano fez isso. Ah, eu não vou para a igreja porque se tiver que ir para a igreja igual fulano é, eu prefiro não ir. E nós, infelizmente, ainda vivemos olhando, sabe, para os nossos lados, olhando para pessoas e usamos isso como justificativa e não entendemos que por detrás de tudo isso estão os enganos, as seduções do inimigo de Deus, esses poderes para nos tirar do caminho. Infelizmente, é assim que acontece. Por detrás dos bastidores, sem perceberem, achavam que estavam lutando contra pessoas, achavam que as pessoas eram os problemas, e sem perceberem, sabe contra quem realmente eles estavam lutando? Sabe com quem realmente foi a batalha deles? Paulo nos explica. Lá em Efésios capítulo 6, verso 12, ele diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, contra os humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse texto, para mim, queridos, é muito esclarecedor. Espero que esse texto hoje, para você, seja esclarecedor também. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, ou seja, nossa luta não é contra as pessoas. Minha luta não é contra os meus irmãos. Minha luta não é contra os meus familiares. Minha luta não é contra as pessoas da sociedade. O nosso objetivo não é lutar uns contra os outros. A nossa luta, sim, é nos unirmos para lutarmos contra esse inimigo comum, que é o inimigo de Deus. Que Apocalipse 12, verso 9, fala que Satanás, a antiga serpente, o diabo, sedutor, o enganador, tem vários nomes para ele na Bíblia. Mas é a mesma pessoa, a nossa luta é contra ele e os seus anjos caídos, seu exército que o acompanha. Deveríamos ter essa visão do plano espiritual. Sabe, Jesus é o nosso exemplo em tudo. E Jesus é nosso exemplo nessa questão também. Jesus tinha uma visão desse plano espiritual de maneira bem esclarecida.
Lembra do episódio de Pedro? Quando Jesus começou a falar que convinha que ele morreria, né? E aí Pedro começou a argumentar, Senhor, acha, jamais vai acontecer contigo, querendo negar justamente aquilo para o qual Jesus veio, que era morrer pela raça humana. E Jesus, ao perceber aquela fala, chegou e com firmeza repreendeu. E as palavras de Jesus foi, afastai de mim, Satanás. Jesus sabia que o seu inimigo não era Pedro. Jesus não olhou para a dimensão humana, a dimensão material deste mundo, mas ele entendia que por detrás daquela fala de Pedro, daquela situação toda, quem realmente estava. Pedro era somente uma vítima nas mãos do inimigo de Deus para desencorajar Jesus, para fazê-lo talvez perder o foco da missão, era só um instrumento. Da mesma forma, nós deveríamos ter essa visão também hoje. Que muitas vezes o inimigo de Deus, de maneira imperceptível, usa alguém, ou nos usa, para gerar dissensões, rixas, confusões, seja na igreja, na família, na sociedade, para tirar o nosso foco do que realmente importa, que é a salvação de almas. É assim que o inimigo age. Tira o nosso foco do que realmente importa, que é a salvação de almas. Sendo assim, queridos, a nossa luta, por favor, a nossa luta não é uns contra os outros. A minha luta não é contra o irmão da igreja. A minha luta não é contra políticos. A minha luta não é contra ninguém. A minha luta é contra as potestades, diz o texto da Bíblia. É contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O inimigo tem desmoralizado o nosso mundo, tem criado um caos moral. Sabe, o inimigo tem conseguido, infelizmente, levar os nossos jovens para caminhos tão distantes, que leva, sabe, a caminhos tão distantes de Deus. E nós estamos tão preocupados em lutar uns com os outros. Sabe, o maior trabalho pastoral, o maior tempo de trabalho pastoral, infelizmente, é gasto tentando resolver situações entre irmãos, porque estão lutando uns contra os outros. Talvez por causa de dinheiro, talvez por causa de status, talvez por causa de uma situação ou outra. E esquecemos que por detrás de todo esse pano de fundo está as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É esse poder que está por detrás. E para enxergarmos bem isso, precisamos ter uma visão espiritual bem esclarecida. Pois o objetivo de Satanás, que eles nunca esqueçam, é iludir, até se possível, os próprios eleitos, iludir os nossos sentidos. Visão, audição, paladar, tato, olfato. De que maneira Satanás faz isso? Tendo acesso à nossa mente através das vias da alma, que são os sentidos. O inimigo tenta criar um mundo de tal maneira que ele tenta influenciar as nossas mentes. E assim sermos iludidos por ele. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15. Ó. E não é de admirar. Veja que Paulo está falando, hein? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça. Mas o fim dele será conforme as suas obras. Eu pergunto, você acha que ele está brincando? Você acha que esses anjos maus, esses anjos caídos, estão brincando? Essas são as ações desses anjos. Esse é o objetivo deles. Iludir, enganar. E é inescrupulosos. O que puderem usar para isso, eles irão usar. E o texto diz que um dos pontos fortes é se transformar. E o texto diz que ele se transformará em anjos. Ele fez assim com Jesus quando foi tentá-lo no deserto. Ele transformou num anjo para tentar fazer Jesus cair nas tentações. Mas graças a Deus Jesus entendeu que aquele anjo ali era o anjo falso, caído, o próprio Satanás. E no verso 15 diz que os ministros se transformariam em ministros da justiça. E isso dentro do contexto bíblico, ministros da justiça são pregadores do evangelho, que andam com a Bíblia. Veja a audácia do inimigo de usar inclusive a Bíblia para tentar enganar as pessoas. Mas o texto diz assim, ó, o fim deles será conforme suas obras. Eles sabem qual é o fim deles. É conforme suas obras. Eles sabem que estão perdidos. Mas eles querem enganar o máximo de pessoas possíveis para se perder junto com eles. E se for preciso para isso, diz o texto, vai usar a Bíblia. Vai se transformar em ministro da justiça. Ou seja, pregadores da justiça, pregadores do evangelho. Com a Bíblia, tentará seduzir e enganar pessoas. E na Bíblia nós vemos isso. Satanás usou o que para tentar enganar Jesus? A Bíblia. Está escrito que
dará ordem a teu respeito, aos anjos a teu respeito, para que te guardem. Falou isso para Jesus, torcendo a palavra de Deus, para enganá-lo e seduzi-lo. A Bíblia diz, sabendo disso, que os anjos, que esses anjos maus podem se transformar em ministros, pregadores do Evangelho, Paulo já nos advertiu, já nos adiantou em Gálatas 1,8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, está dizendo, vindo do céu, embora venha do céu, não é de Deus. Não é de Deus. Embora venha da direção do céu, não é de Deus. Ainda que um anjo vindo do céu pregue evangelho que vá além desse que nós temos pregado, seja mentira. Olha, ainda que um anjo desça do céu pregando evangelho contrário a esse que você tem na sua casa aí, ó, seja mentira. Não acredita, não é de Deus. É falso. É um anjo caído que se transformou num anjo de Deus para te enganar. Não acredita não. É mentira. Ou seja, a Bíblia é a nossa única salvaguarda contra os enganos do inimigo e seus anjos. O objetivo de se transformar é para enganar, se possível, quem? Já falei, os próprios eleitos de Deus. Mas pela utilização que se faz da palavra de Deus e a maneira como a vida é conduzida, dá para saber se a pessoa é de Deus ou não é, se a mensagem vem de Deus ou não vem. A Bíblia fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essas são as obras, sabe, dos anjos maus ou daqueles que são guiados pelos intentos do inimigo. É isso que está escrito na Bíblia aí, né? Bom, agora os anjos bons. Quais são as ações dos anjos bons, esses mensageiros silenciosos? Bom, em contrapartida, o que fazem os anjos bons, né? Quais são suas obras? Bom, por definição, anjos bons são aqueles que não caíram, mas se mantêm fiel ao seu líder, que é Deus. Amém? Anjos bons são aqueles que são fiéis às ordens expressas de Deus e compõem um exército de Miguel, que é Jesus quando está em contexto de batalha. Qual é a função primordial desses anjos que permanecem fiéis a Deus? Qual é a função primordial deles? Hebreus 1,14 diz, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Veja o que esse texto está dizendo. Se pudéssemos resumir as obras dos anjos bons, poderíamos dizer que eles têm o objetivo principal, ajudar aqueles que querem ser salvos. Querem ser salvos. Amém? Veja, o papel principal deles é ajudar você a chegar no céu. É fortalecê-lo para chegar no céu. É te dar ânimo para chegar no céu. É te proteger para que você tenha condições de chegar no céu. Deus incumbiu esses anjos de nos ajudar a herdarmos a salvação em nome de Jesus. Amém? Que notícia boa, que privilégio. Eles ministram por nossa causa, diz o texto. Eles trabalham incansavelmente para você, por causa de nós. O trabalho de todo o céu é auxiliar a todos os que desejam ser salvos, é auxiliar a todos que desejam chegar no céu. Por isso eles executam algumas tarefas importantíssimas dentro do programa do grande conflito, do panorama do grande conflito. Salmo 34:7 diz que primeiro ele nos protege. O verso diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está dizendo o texto aí, né? Que o objetivo dele, ao acampar em nossa volta, ao nosso redor, é nos livrar. Lembra que 1 Pedro 5,8 diz que o inimigo anda de redor? Pois o texto diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Estamos protegidos. Ele nos protege. Você consegue imaginar o que é isso? O termo diz, o anjo de Yahvé. Senhor aí, a palavra no original é Yahvé. É o tetragrama de Deus. É o nome mais santo de Deus. Isso é importante, porque nos indica a origem do anjo. É o que define realmente da parte de quem o anjo vem. E esse anjo vem da parte de Yahvé, do nome mais sagrado de Deus. Ou seja, toda a autoridade de Deus é dada para esse anjo. Ele tem poder concedido por Deus para nos proteger. E por menor que seja na hierarquia ou no poder que esse anjo tenha, por menor que seja a sua hierarquia ou o seu poder, é totalmente suficiente para afastar de nós o mais poderoso dos demônios. Deus seja louvado, amém por isso. Estamos bem protegidos.
Deus está nos protegendo através do trabalho dos anjos. E a boa notícia? Ele acampa-se ao nosso lado para livrar-nos dos perigos deste mundo, nos proteger dos perigos do mundo, dos poderes, das potestades das trevas, do plano visível, do plano invisível, de qualquer tipo de perigo ou de qualquer dimensão. E essa certeza, queridos, é que nos traz mais esperança ainda. No Salmo 91:11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Esse texto acrescenta uma coisa a mais. Além de guardar, proteger, diz que em todos os caminhos. Ou seja, os anjos nos acompanham sempre. Sempre Ele estará do nosso lado. A proteção é constante em todos os momentos. Ou seja, vai nos acompanhar sempre, até o dia da volta de Cristo Jesus. Muitos pensam então que seria só isto que consiste o trabalho dos anjos, só proteção. Bom, o trabalho dos anjos é só proteger. Bom, essa é uma das funções que nós acabamos de ver aqui, mas há outras importantes também. Por exemplo, Eclesiastes 5:6, lá está escrito assim, ó: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do anjo, ó, do mensageiro de Deus, que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de tuas mãos? Tudo que você fala diante do teu mensageiro, do anjo, é registrado diante de Deus, no céu. Veja o que diz Malaquias 3,16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Então veja que o trabalho dos anjos é um chamado de anjo relator, aquele que vai anotando nossas ações nos registros celestiais. Nos registros celestiais. E esses registros dos nossos atos, de todos os indivíduos, devem ser usados para o bem ou para o mal. Seja boa ou ruim, nossas ações, tudo é registrado. Nada escapa aos registros. Podemos até esconder dos outros. Podemos tentar fazer, como diz aquele ditado, jogar até a sujeirinha debaixo do tapete. Mas, porém, diante dos anjos, jamais conseguiremos tal proeza. Tudo é registrado, tudo é esclarecido, tudo é revelado. E todos os registros serão usados a favor ou contra nós no tribunal celestial. No dia do juízo final, onde cada ato registrado será analisado minuciosamente. E toda ocorrência será, então, testemunhada. Daniel 7,10 diz assim: um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Livros é onde estão os registros. Tribunal é onde a sentença é dada. E diz o texto que nesse contexto de juízo, havia milhares de milhares que estavam ali para assistir aquele momento, que são os anjos. Eles, então, os anjos, no juízo, são também testemunhas de todo o procedimento que ocorre ali, para condenar ou para salvar. Daniel, então, descreve aqui uma cena de juízo, onde nós temos o juiz, os livros, as testemunhas, o advogado de defesa. Todo o tribunal foi elaborado com um único objetivo: a nossa salvação. A gente olha muitas vezes o juiz de modo negativo, mas na verdade ele é positivo. Porque ninguém será salvo sem passar pelo juízo. O juízo é que vai nos dar a sentença, ao bater do martelo do juiz, absolvido, salvo em nome de Jesus. Então o juízo é importante para que eu e você seja absolvido. Para aquele que anda direito com Deus, que sabe que os anjos estão levando bons registros, ele não tem medo do juízo, porque juízo para ele significa salvação. Deus seja louvado. E os anjos então testemunham todo este processo forense celestial. Bom, quando o juiz terminar então cada caso, quando tudo for resolvido, então os anjos executarão a sua última tarefa na terra, sua última missão terrena, vamos colocar assim. E esse texto está lá em Mateus 24:31, Mateus 24:31, onde o texto diz assim: e ele enviará seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Amém? O texto está dizendo então aqui que uma das últimas obras dos anjos, quando Jesus voltar, a trombeta soar, houver aquela ressurreição, entes queridos sendo ressuscitados, os vivos, ao abrir
e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, forem transformados, o texto diz que os anjos, então, reunirão os escolhidos dos quatro ventos, ou seja, por toda a extensão da terra, reunirão os escolhidos. Será um episódio onde as famílias serão reunidas, onde os seus filhinhos, através dos anjos, serão levados para suas mães, onde os cônjuges serão levados para os outros cônjuges, esposo e esposa se encontrarão, pais, filhos, amigos, separados pela morte, agora se reunirão, estarão juntos para sempre, será um grande dia de um grande reencontro. Satanás e seus anjos, então, que se aliaram a ele, serão destruídos pelo sopro da boca do Senhor, está lá em Tessalonicenses 1:8. Agora, enquanto esse dia não chega, infelizmente, continuamente, anjos bons e maus disputam a influência da minha mente. E a grande pergunta que fica nessa noite é: a qual desses poderes nós submeteremos? Qual lado que nós escolheremos? Qual lado que deixaremos nos influenciar? O lado dos anjos bons ou o lado dos anjos maus? Dentro desse grande conflito. A quem nós deixaremos dominar a nossa mente? Lembra que nessa batalha não existe neutralidade. Ou estou de um lado, ou estou do outro. Não tem opção neutra. Se eu não me posicionar, na verdade eu já tomei minha posição. Que lado você quer estar? Eu quero muito que o poder dos anjos bons, que eles me influenciem, que eles me guardem, que eles me protejam, e que eles, acima de tudo, me façam ser firme até o dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Que quando Ele voltar, eu quero estar de pé. Quando Jesus voltar, eu quero ser um daqueles que olhará e exultará, diz Isaías, dizendo: este é o Deus a quem esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. É isso que eu gostaria para a minha vida. E os anjos têm um papel muito importante de me auxiliar nesse processo. E eu gostaria muito que eles, os anjos bons de Deus, esses ministradores, influenciassem minha vida para a salvação. E você? Quem você gostaria que influenciasse a sua vida? Ah, pastor, eu quero que os anjos bons influenciem minha vida. Louvado seja Deus, amém? Precisamos então tomar atitudes para que, se realmente esses anjos bons possam dominar a minha vida, possa me influenciar para o bem, possa fazer de mim uma pessoa forte, para que quando Cristo voltar, eu possa estar de pé para a salvação em nome de Jesus. É esse o seu desejo também? É isso que você quer também? É isso que eu quero, pastor, é isso que eu quero. Deus seja louvado. Então eu quero convidar você nesse momento que tem esse desejo no seu coração, de que os anjos o ajudem a ficar de pé quando Cristo voltar, que os anjos te fortaleçam, te protejam, para que você tenha condições de usufruir de uma vida espiritual crescendo sempre ao lado de Deus. Eu quero convidar você nesse momento, aí onde você está mesmo, a fechar seus olhos. Eu quero falar com Deus nesse momento, em prol de cada um de nós. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Senhor, amado Deus, infelizmente, desde aquela rebelião no céu, nós temos duas forças antagônicas neste mundo. As forças do bem e as forças do mal. E ambas as forças querem influenciar a nossa mente. Deus para a nossa salvação. O inimigo de Deus para a nossa perdição. Mas hoje nós escolhemos que queremos ser influenciados pelo Senhor, pelas forças do Espírito Santo de Deus, pelas forças dos anjos bons, porque o nosso desejo, o nosso coração, Senhor, é nos prepararmos para a volta de Jesus. E para que isso aconteça, nós entendemos que o Senhor criou os anjos como ministradores e que trabalham ao favor daqueles que querem herdar a salvação. Então nos ajude, Senhor, que os teus anjos possam nos ajudar a realmente desenvolvermos nossa salvação em Cristo Jesus, a nos proteger, a nos dar a força que precisamos para passarmos em cima, Senhor, das adversidades desse mundo, dos problemas deste mundo, das lutas deste mundo, que possamos passar por tudo isso
mas passarmos com uma fé crescendo a cada dia, fortalecidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe a todos os irmãos que estão participando conosco, amigos também. E eu creio que eles lá também decidiram que querem isso também para a vida deles. Os fortaleça, Senhor, os guarde pelo Teu poder e nos ajude a nos prepararmos para o dia em que reencontraremos o nosso Senhor Jesus. Nós te rogamos por essa bênção, Senhor, fique conosco. Abençoe todos que assistirem e aqueles que ainda assistirão. É o que eu te rogo em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe vocês, viu? Saiba que Deus tem um amor imensurável por nós. Ele trabalha por nós, Jesus trabalha por nós, o Espírito Santo trabalha por nós e os seus anjos, que são milhões de milhões, milhares de milhares, também trabalham por nós. Então, se você deseja ser salvo, chegar no céu, está mais fácil do que você imagina. Basta confiar em Deus e todos esses poderes estão à nossa disposição. Em nome de Jesus.